Agora, no programa Tribuna Livre, entrevista. Primeiramente, eu quero dar aqui as boas-vindas, doutora. É um prazer muito grande recebê-la. Tenho certeza também que nossos ouvintes, nossos telespectadores, já faz um tempo que a senhora não vem aqui. A gente estava até conversando agora em off, vendo a possibilidade dela estar mais presente aqui para tirar dúvidas nossas, tirar dúvidas da comunidade. Então, muito bom dia, seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. É um prazer retornar aqui, sempre trazendo informação, sempre conteúdo para todos vocês. Certo. E é uma área que sempre a gente tem dúvida, é uma área também que sempre está tendo algumas mudanças, E agora a gente gostaria de saber o tema, inclusive, que a gente escolheu para hoje é quanto devo pagar de INSS em 2025? Pronto, perfeito, Álvaro. Por que esse tema é de tanta relevância, Para que nós tenhamos aí a gente saiba a importância de contribuir para o INSS. Primeiro, eu gosto sempre de explicar a importância de verter as contribuições para o INSS. Quais são as vantagens que nós temos de pagar o INSS, Eu gosto, inclusive, Álvaro, de explicar que o INSS é como se fosse o seguro de um carro, que a gente faz ali os pagamentos para que a gente tenha cobertura caso ocorra alguma situação com o nosso veículo. O INSS é da mesma forma. O INSS ele traz essas coberturas em caso de velhice, que é uma aposentadoria por idade, em caso de salário maternidade, quando há ali uma gestação, há também situação de acidente, de doença. Então, em qualquer situação relacionada a essas situações, o INSS faz essa cobertura. Então, por isso é tão importante fazer essas contribuições ao INSS. E, a partir de 2025, essas contribuições ficam um pouquinho mais caras do que no ano passado. Isso porque houve aí o reajuste do salário mínimo. Então, o salário mínimo hoje, a partir de janeiro de 2025, o salário mínimo ficou em R$ 1.518. Consequentemente, o teto do INSS também sofreu alteração, que foi para R$ 8.157,41. Esse é o maior valor, né? Maior valor, tanto a ser pago de contribuições, como também a ser recebido por benefícios. Esse é, de fato, o teto. Então, em regra, não há como receber menos do que o salário mínimo, em regra, há algumas exceções, e também não há como receber mais do que o teto. Só assim mais uma dúvida, vou aproveitar de vez em quando vou aqui interromper, mesmo que a pessoa ganhe mais, eu ganho um salário de R$ 15.000, um exemplo, eu vou recolher em cima dos R$ 8.157,41, que é o que eu vou ter direito na minha aposentadoria, dependendo de quanto tempo trabalhar e quanto tempo eu recolho o teto máximo. É mais ou menos isso. Isso, só que tem algumas diferenças, Álvaro, porque, por exemplo, se você ganha um salário, como seu exemplo, de R$ 15.000, o recolhimento ele vai ser feito em cima de R$ 15.000. Esse valor que exceder pode ser utilizado para complementar outras contribuições que estão abaixo, ou você pode até pedir a restituição desse valor que foi pago a mais. Então, tem essas diferenças. Então, você pode, por exemplo, teve alguma outra contribuição que você fez que está ali um pouco abaixo e vai impactar diretamente na sua aposentadoria no final. Então, você pode utilizar esse excedente do que foi essa contribuição em cima de 15 mil para poder ajustar essas outras contribuições e ter ali um salário bem melhor. E essa solicitação deve ser feita por um advogado? A pessoa faz pessoalmente no INSS? Qual seria o melhor caminho? O importante, o que nós sempre indicamos, é realmente procurar um advogado especialista em direito previdenciário para que ele faça essas solicitações. Porque, às vezes, a pessoa, o contribuinte, ele nem tem ideia de que tem direito a essa restituição e também... Mesmo que tenha direito a essa restituição, você pode utilizar esse excedente para outra contribuição que esteja menor. Então, às vezes, é mais vantajoso. Pode fazer por conta própria? Pode, claro que sim. Porém, é importante analisar para que você não tenha a sua aposentadoria prejudicada. Tomar um cuidado, porque às vezes uma ação que você toma, você perde mais na frente. Exatamente. Por isso que a orientação, a participação de profissionais da área é muito importante, né, doutora? Isso, exatamente. E aí eu vou também passar aqui para vocês as diferenças
essa diferença, aliás, do salário mínimo, como a gente já tinha explicado, ela vai influenciar tanto na contribuição que vocês vão fazer, né, para o INSS, como nos valores de recebimento. Porque, como eu já deixei claro aqui para vocês, o mínimo o salário mínimo, né, não pode ser abaixo disso, e o teto máximo. Então, a contribuição também tem que ser ou no salário mínimo e entre o mínimo e o teto, que é aquele valor que eu já expliquei para vocês. Tem também, gostaria de explicar para vocês sobre as 3 possibilidades de recolhimento do INSS. Há o percentual de 5%, 11% e 20%. Lembrando que quem faz recolhimento sobre 5% e 11% é exclusivamente sobre o salário mínimo. Então, se você escolhe a alíquota reduzida, que é de 5 ou 11, é exclusivamente sobre o salário mínimo. Mas se você escolhe fazer o pagamento sobre 20%, então você pode fazer entre o salário mínimo e o teto. E aí, reforço mais uma vez a importância de um advogado especialista nessa área, para que possa analisar se de fato é viável você fazer a contribuição sobre 5, sobre 11 ou sobre 20, para que você não perca dinheiro. Às vezes a gente acha que fazendo sobre 5% ou sobre 11% é vantajoso, mas às vezes você já teve contribuições anteriores que são altas e essa contribuição sobre 5 ou 11% vai diminuir e muito o que você vai receber futuramente. Então, por isso que a gente chama de planejamento previdenciário. É aí realmente você planejar a sua aposentadoria para não ter nenhum tipo de prejuízo. O facultativo de baixa renda e o MEI são aqueles que podem contribuir sobre 5%. E aí o facultativo de baixa renda precisa preencher alguns requisitos, como, por exemplo, ser de baixa renda, e com isso você consegue comprovar através da sua inscrição na folha do CadÚnico. Só ir lá no CRAS, se realmente sua família se enquadra nos padrões de facultativo de baixa renda, pode recolher sobre 5%. É o caso da dona de casa. A dona de casa, o facultativo é aquele que ele não tem obrigação de contribuir para o INSS. A palavra mesmo já diz, facultativo. Porém, essa pessoa quer ter os benefícios do INSS, como disse, como um seguro. Vai que essa pessoa acaba adoecendo ou até para a velhice, né? Uma aposentadoria por idade. Então, por isso a importância de contribuir sobre essa alíquota. E o MEI também recolhe sobre 5%. Lembrando que MEI tem o pagamento da DAS, então talvez tenha uma alteração nesse valor por conta da incidência de ICMS, alguns outros impostos. Então, assim, é importante o MEI, o pessoal que está formalizado, porque eles vão estar contribuindo, né? Antes, o pessoal sem ser formalizado não tinha nem, muitas vezes, como dar entrada na aposentadoria, que muitas vezes não recolhiam como autônomo, como se fazia antes, naqueles carnês. Ainda tem? Ainda tem os carnês. Mas muitas vezes você não consegue, você se apertou e você com MEI, o valor vale a pena, né? Para quem é MEI, vale a pena, né, doutora? Vale a pena, porque é R$ 75,90. E assim, se há esse pagamento de R$ 75,90 pelo período de carência que é específico para cada tipo de benefício previdenciário, você fica aí com essa cobertura e se acontecer alguma coisa, você tem o seu benefício do INSS. Doutora, surgiu aqui mais uma dúvida. Então, eu recolhi por um tempo como MEI, mas desde que foi montado. E aí, depois eu passei, não sou mais MEI, cresci, consegui ir para uma empresa. Aí, isso conta um período, né, como MEI, naquele valor, mas como eu passei a recolher mais, isso vai somar também para depois fazer a média? Isso, se houver alteração de MEI, aí é o que eu vou até explicar agora. O contribuinte individual, que é o autônomo. É a partir do momento em que você não se enquadra mais como MEI, já alterou até a sua empresa, e aí você vai fazer as contribuições em cima do valor que você recebe. E aí tem a possibilidade de você continuar com o salário mínimo, que é a contribuição de 11%, ou você pode fazer a contribuição de 20%, que é sobre os seus rendimentos. Então, aí fica realmente interessante verificar se é viável continuar contribuindo sobre o salário mínimo ou se é viável aumentar para 20% para poder ter essas contribuições. Hoje, Álvaro, o valor para quem vai contribuir sobre 11%, que também tem a possibilidade do facultativo. Às vezes a pessoa não quer contribuir sobre 5%, não pode, aliás, por não se enquadrar como baixa renda. Então, não precisa contribuir com 20%, você vai contribuir com 11%. Ainda assim, a alíquota reduzida. Então, hoje é o valor de
vou só dar uma olhadinha aqui na minha colinha, porque perfeito. realmente eu não gravo valores. Mas facultativo, hoje, sobre 11%, dá R$ 166,90. Então, ainda assim, é um valor bem viável. Lembrando que qualquer benefício previdenciário mínimo que você recebe é R$ 1.518 por mês. Então, vamos dizer assim, é um investimento a longo prazo e, em algumas situações, até a curto prazo, Álvaro. E aí, depois do prazo de carência, se tiver algum problema, você já tem a cobertura. isso, perfeito, tem sim. E aí tem também o facultativo, sobre o salário, que pode recolher sobre o salário mínimo, que é 20%, ou até mesmo o contribuinte individual. Que aí, se for recolher sobre o teto, a gente falou que sobre o mínimo dá R$ 166,00. Se for sobre o teto, dá R$ 1.631,48. E se for sobre os 20%, sobre o salário mínimo, dá R$ 303,60. Então, tem essas diferenças aí. Lembrando também que a pessoa que paga com a alíquota de 5%, se ela for baixa renda ou se ela for MEI, ou sobre 11%, essa pessoa ela não vai ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Só tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição aqueles que recolhem sobre 20%. Então, só um exemplo. A pessoa era MEI e recolhia sobre 5%. Depois fechou a empresa e foi trabalhar como CLT, por exemplo. E tem ali um salário muito bom. E o recolhimento é sobre 20%. Futuramente, para uma aposentadoria por tempo de contribuição, esse período de 5% ele não vai contar. Mas aí o que é que você pode fazer? A complementação. Pagar o que está faltando para completar os 20%. Entende? Então, fica viável. E também, quem contribuir com essa alíquota reduzida de 5% ou de 11%, também não pode levar para outro regime de previdência social. A gente sabe que tem alguns locais que têm regime próprio de previdência social. Então, e que você pode utilizar este período para a sua aposentadoria. Então, se for a alíquota reduzida, também não dá para levar para outro regime, somente se for de 20%. E vamos novamente reforçar a importância de fazer um planejamento previdenciário. É importante porque você não joga dinheiro fora. Vejam bem, às vezes, toda a sua contribuição, você trabalhou como CLT por muito tempo e a sua contribuição foi sobre 20%. Mas aí você recebia só o salário mínimo. E aí você precisa complementar para uma aposentadoria por idade. Vale a pena você pagar 20%? Não vale, às vezes é tão pouco e às vezes é mais interessante pagar sobre 11%, se for baixa renda, 5%. Então, por isso que é importante fazer um planejamento previdenciário, até para que você possa verificar se tem contribuições acima do teto para utilizar esse valor excedente. Então, é mais viável fazer essa organização do que tentar a sorte no INSS e receber a aposentadoria, o benefício que eles quiserem te fornecer, te dar. Não é isso, Álvaro? Ótimo. Ótimas dicas, viu, doutora? Muito obrigado mais uma vez. Todo o pessoal que quiser tirar mais algumas dúvidas, quais as suas redes sociais? Álvaro, eu costumo sempre indicar o meu Instagram, que lá eu também estou passando muito conteúdo informativo, sempre a gente está passando dicas lá, informações sobre a Previdência. amandasueli.adv. amandasueli.adv. Sueli com um L e um E. Sueli.adv. Sueli sem complicação. Sem porque complicação. Tem gente que bota tanto S, tanto E, né? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Já quero fazer o convite para ver a possibilidade, nesses próximos 15 dias, a gente voltar aqui. E a participação é muito importante aí com as dicas que a senhora deixa para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Álvaro, agradeço a todos os nossos ouvintes e voltaremos com muito mais conteúdo informativo.